Vamos abrir a Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler só o verso de número 17. Primeira Tessalonicenses 5:17 diz assim a Sagrada Escritura: orai sem cessar. Vamos falar todos juntos esse versículo? Orai sem cessar. Amém. Oremos novamente. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra maravilhosa que faz a diferença em nossa vida. Abençoa teu povo ao ouvir a tua palavra, que recebam o alimento que vem do Senhor para cada um dos nossos corações. Nós queremos recepcionar, Senhor, o teu pão, a tua palavra, o teu alimento na nossa vida. Que possamos nos alimentar esta noite de ti. Fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu hoje quero falar um pouco sobre a oração. No dia 1º de janeiro, e a mensagem está disponível na internet, os irmãos que quiserem, que não tiveram a oportunidade de ouvir, mas no dia 1º de janeiro nós fizemos um culto aqui, e eu preguei naquele dia sobre algumas propostas para 2023. E a primeira dessas propostas era que precisamos de mais oração e menos preocupação. Bem, esta mensagem virou na minha mente em uma série que eu quero começar hoje. E eu vou chamar essa série de A Essência da Vida Cristã. Serão no mínimo 6 mensagens. Então quero começar hoje falando sobre a primeira mensagem desta série, que é a vida de oração. No dia 1, nós demos só uma explanação geral sobre cada tema. Mas eu pretendo, com a graça de Deus, abordar esses temas com mais profundidade durante este ano. E se Deus permitir, cada um daqueles 6 pontos que foram abordados na mensagem do dia 1º se tornará uma ou mais mensagens que vão compor essa série, a essência da vida cristã. Bem, o tema da oração, ele é muito amplo. E conforme eu for construindo esse tema, eu vou compartilhando, segundo a vontade de Deus, com os irmãos. Já temos falado aqui sobre a oração várias vezes. Inclusive, é um tema que o pastor João também já abordou sobre oração aqui. E eu acredito que cada vez mais nós precisamos falar sobre o tema da oração e praticar a oração. Eu estou lendo um livro que já mencionei para os irmãos, de John Rice, que é intitulado Oração, Pedindo e Recebendo. E esse livro está mexendo muito com a minha vida de oração. E eu ainda vou começar o capítulo 3, só li 2 capítulos. Mas há uma riqueza ali sobre a oração que este homem desvendou para nós. Então, essa noite, eu gostaria de basear alguns pontos desta mensagem que li, tirada desse livro. Alguns pontos são os mesmos do livro, e acrescentei outros que Deus tem falado comigo sobre a oração, e eu preciso
compartilhar isso com a igreja. Está queimando no meu coração esse desejo de compartilhar sobre a oração. Porque eu acredito que o nosso tempo exige oração cada vez mais. E a questão é que me parece que a igreja moderna, ela ora cada vez menos. Ela vai na contramão da espiritualidade sadia. Em geral, as pessoas oram cada vez menos. Me parece que as pessoas se preocupam muito com shows nos cultos, se preocupam com espetáculos, se preocupam com palavras de autoajuda, com frases de impacto, com frases de efeito e outras coisas mais. Mas eu quero perguntar hoje a vocês que me ouvem, como vai a sua vida de oração? Eu não estou aqui para te apedrejar, não estou aqui para medir a sua espiritualidade, não estou aqui para medir sua fé. Meu propósito não é este. Também não estou aqui para criar regras e normas religiosas que devem ser seguidas à risca pelos fiéis. Não é esse o meu intuito. Eu quero apenas ser um instrumento de Deus esta noite para desafiar você e eu mesmo a uma vida de oração. Porque a vida de oração é a vida mais fascinante que existe. A vida de oração é a mais maravilhosa, é a mais deleitosa que um cristão pode viver. É certo que a vida de oração, ela não pode ser vista nas redes sociais. A vida de oração não é fotografada, não é filmada. A vida de oração não vai para as mídias. Ela não é vista nos púlpitos. Ela não coleta elogios e nem é alvo da fama. Porque a vida de oração, ela se dá no secreto de um quarto. A vida de oração se dá na singeleza de uma busca discreta. A vida de oração se dá nos bastidores de uma vida consagrada com Deus. A vida de oração se dá na simplicidade daquele que se dispõe a clamar ao Senhor. Orar é abrir o coração diante de Deus. Não existem fórmulas para a oração. Não existem regras para a oração. A regra é se abrir. Orar é abrir o coração diante de Deus, é rasgar a alma. Orar é falar com Deus. Orar é se dispor diante de Deus. É colocar diante de Deus as suas tristezas, suas alegrias. Orar é confessar a Deus os seus pecados. É dizer para Deus seus anseios. É colocar diante de Deus seus pedidos. Orar é interceder por outros diante de Deus. Orar é agradecer a Deus pelos inúmeros motivos de agradecimento que nós temos todos os dias. Orar é colocar diante de Deus as nossas frustrações, as nossas satisfações. Como é que se ora? Não há um cabeçalho na oração. Não há uma fórmula mágica para Deus atender. Não é assim, olha, você precisa impostar a voz, querido e eterno, soberano das alturas. Você não precisa disso. Orar é rasgar a alma, é dizer, eu estou aqui. Orar é conversar com Deus. Então a oração é o primeiro elemento da essência da vida cristã. O cristão, essencialmente cristão,
ora. A essência da vida cristã é a oração. Então eu gostaria hoje de pensar um pouco com os irmãos sobre o porquê da oração. Por que nós devemos orar? Por que orar? Eu vou dar alguns motivos muito básicos sobre o porquê devemos orar e que esses motivos nos levem a orar cada vez mais. Primeiro, nós devemos orar porque Deus nos ordena insistentemente na Bíblia que oremos. Orar é uma ordem de Deus para nós, não é um opcional. Deus nos manda orar. Em Lucas capítulo 18, verso 1, e eu vou ler vários textos, se você quiser anotar, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou se você quiser só escutar, eu vou citar os textos. Em Lucas capítulo 18, verso 1, nós lemos: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus fez uma parábola, eu não vou contar a parábola aqui, porque aí dá uma outra mensagem, mas Jesus fez uma parábola para mostrar aos discípulos que eles deveriam, não é que eles poderiam, mas que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. O desânimo pode ser um empecilho para vivermos uma vida de oração. A gente começa às vezes uma vida de oração, mas aí depois vem o desânimo e às vezes a gente para no meio do caminho. E Jesus sabia disso e por isso ele já fez uma parábola para que os discípulos pudessem e devessem orar sempre, sem desanimar. Paulo também vai dizer à igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 6, verso 18, Paulo diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. No único versículo ele fala 3 vezes na oração. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, não é em algumas ocasiões, não é só quando a coisa fica ruim para nós, não é só quando estamos em perigo, não é só quando estamos com problemas, orem em todas as ocasiões, com toda, não é com alguma oração, mas é com toda a oração e súplica. E ainda orem por todos os santos, orem uns pelos outros. Não é orar para os santos, como a religião ensina as pessoas, que tem santos que estão num estágio mais elevado, e as pessoas têm que orar para que os santos façam as... Não é isso, ele ora pelos santos. Os santos são a igreja. Orai uns pelos outros. Então orem por todos os santos. Então a Bíblia nos ordena que oremos. Só isso já bastaria para todos nós começarmos uma vida de oração ininterrupta, porque a Bíblia nos manda orar. Esses são apenas 2 textos, porque tem tantos que se eu fosse citar os textos, nós íamos sair daqui meia-noite hoje, só vendo textos onde o Senhor nos manda orar. Por que devemos orar? Porque Deus nos ordena na palavra que oremos. Este é o primeiro ponto. Segundo, devemos orar porque nós vivemos em guerra. Nós vivemos em guerra. Não é uma guerra física, não é uma guerra em que você pega lá uma Magnum 47, que você pega lá um revólver, uma arma e sai por aí atirando nos outros. Não é esse tipo de guerra. Nós vivemos em uma guerra espiritual, porque Paulo diz que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes da maldade nas regiões celestiais. Então é contra o inimigo que é Satanás e os demônios. Há uma guerra espiritual. E a oração é uma arma de guerra eficiente.
O texto que nós lemos hoje, para iniciar esta preleção, 1 aos Tessalonicenses 5,17, ele está inserido no assunto do preparo para os dias em que estamos enfrentando. Paulo vai dizer no verso 2 deste texto de 1 aos Tessalonicenses 5, que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E ele continua no verso 3 e no verso 4, quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. E ele vai continuar falando que nós não podemos dormir como os demais, precisamos estar alertas. E depois ele fala de algumas armas do cristão, e ele chega no verso 17 para dizer que nós devemos orar incessantemente. E a palavra no original é não interromper a oração, orar sem interrupção, orar sem espaço desnecessário. Continuar orando sempre. Como é que se faz isso? Se faz isso com uma vida de oração em que eu começo a, primeiro, despender um tempo de oração. Eu preciso encontrar na minha agenda um tempo. A gente ora na hora que está na rua, está tudo certo. Faz parte orar na rua, andando, dirigindo o carro, faz parte essas coisas. Mas eu também preciso de uma disciplina de oração. Eu preciso separar um tempo durante o meu dia, que tem 24 horas, e que às vezes eu trabalho 25 horas, mas a gente precisa arrumar um tempo na agenda para determinar em oração. Onde Jesus diz, fecha a porta do teu quarto, e é você e Deus, Deus e você. E ora a teu Pai que vem em secreto. Eu preciso desse tempo. A partir do momento que eu começo a ter um tempo de oração, e aí vou entendendo que a oração, ela está naquele tempo, mas não só naquele tempo, ela tem que me acompanhar, aí eu começo a orar durante o meu dia, nas coisas que eu estou fazendo. Se eu posso orar em voz audível, eu oro em voz audível. Se eu não posso, eu oro em mente. E aí vou orando em mente, buscando ao Senhor. Está tendo um problema com o filho, está tendo uma briga dentro de casa, a mulher ficou azeda, o marido está revoltado, vai orando, não precisa orar em nome de Jesus, não, vai orando em mente. Vai orando em mente, Senhor. Toma conta dessa situação, tem misericórdia aqui. E aí nós vamos adquirindo o hábito de orar durante a vida toda. Vai comer, ora, agradecendo. Vai tomar um copo d'água, tome o copo d'água agradecendo. Graças te dou, Senhor. Vai comer uma fruta, coma agradecendo. Que maravilha essa fruta. Agora é época de manga, abacaxi, aqueles abacaxi docinho, aquelas mangas suculentas. Hoje fui comer uma manga suculenta. Deus, que maravilha. Vai desenvolvendo a prática da oração. E aí a oração, ela se aprofunda tanto na sua existência, que você começa a orar com a consciência e mesmo com a inconsciência. Com o seu subconsciente você começa a orar. Mesmo quando você não está pensando, o teu espírito está orando a Deus. Então o crente deve orar na sua própria língua, mas Deus nos dispôs também uma arma maravilhosa que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 14, que ele orava com entendimento, mas também orava com espírito. Ou seja, ele orava em línguas. A oração em línguas é para a igreja. E a igreja pode orar e deve orar em línguas. Não precisa orar em línguas no culto, porque quem ora em línguas, ora a Deus e não aos outros. A não ser que haja intérprete, e aí vem uma mensagem para a igreja. Então nós precisamos orar. Vamos sair, se ficarmos aqui, nós não saímos, porque é maravilhoso, é muito amplo esse texto. Mas Jesus vai dizer em Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus vai dizer, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o inimigo, que anda rugindo como um leão, e os dias são maus, nós precisamos orar para não cair em tentação. Foi Jesus que nos mandou fazer isso. Além disso, em Efésios capítulo 6, quando Paulo fala sobre a armadura do cristão,
ele vai concluir o processo da armadura, onde ele cita o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão, onde ele vai falar de todos os elementos, a espada, de todos os elementos do cristão. Ele conclui no verso 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É o texto que nós lemos. Ele vai mandar orar como um resultado da guerra que nós estamos vivendo. Então, na guerra é preciso orar, e a oração é uma arma de guerra. O diabo não tem medo de crente inteligente. Ele não tem medo de crente que tem diploma de teologia, mestrado, doutorado. Tudo isso pode ser muito bom, mas não é isso que afugenta o inferno. O inferno não treme com essas coisas. Mas quando um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem vida de oração, isto é um problema no inferno. Você não causa problema no inferno se você for muito inteligente, muito culto, tiver dinheiro, for um homem bem-sucedido, se você for isso ou aquilo, você não causa nenhum problema no inferno. Mas se você for alguém de oração, você causa problemas. E nós estamos aqui também para causar problemas no inferno. Devemos orar, porque a oração é uma arma de guerra. Terceiro, devemos orar porque a oração é o resultado de um coração que ama o Senhor e que quer passar tempo com o Senhor. Então a oração é o resultado de quem ama a Cristo. Quando a gente ama alguém, a gente quer passar tempo com essa pessoa. A igreja moderna fala muito em amor ao Senhor. Mas será que as pessoas estão passando tempo com o Senhor em oração? Jesus vai dizer aos seus discípulos no Getsêmani: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora sequer. Mateus capítulo 26, verso 40. Quando você ama, você quer passar tempo com. As pessoas que dizem que amam, mas parecem de alguma forma não orar, elas apenas dizem que amam, mas estão desprezando o seu Senhor quanto à oração. E há algo que eu percebo, é que, de forma geral, me parece que há um desprezo pelo Senhor. Nós precisamos nos dedicar à oração. Jeremias capítulo 29, verso 13, vai dizer: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Se você quer a versão mais antiga, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, não há intimidade sem oração. Não se conhece a Deus sem passar tempo com Ele em oração. Nós temos grandes exemplos de homens na história que oraram e o mundo foi abalado pela oração. A igreja está falando muito e orando muito pouco. Nós estamos muito falantes na internet. A gente fala, a gente mete o pau politicamente nesse, naquele, a gente se revolta, a gente fica nervoso, a gente perde os amigos, a gente briga na internet, a gente faz e desfaz, a gente tem um monte de argumentos para as nossas posições políticas, filosóficas, a gente tem um monte de argumentos, mas eu pergunto, nós estamos orando? A arma da igreja é a oração, não é a argumentação. Tem coisas que você não ganha no argumento, porque as mentes estão fechadas pelo Satanás, pelo demônio. Não há como você ganhar na argumentação, você precisa orar. Tem coisa que você não convence a pessoa no argumento, é na oração. Às vezes você está lá tendo um problema dentro da sua casa e acha que argumentando com seu marido, discutindo com a tua esposa, você consegue convencer, e é briga em cima de briga. Discutindo com os filhos, você consegue convencer, é briga em cima de briga. Você tem que ir para a oração. Tem coisas que a gente só ganha na oração.
Então precisamos desenvolver intimidade com Deus em oração. Por que nós precisamos orar? Nós precisamos orar porque a oração é a maneira designada por Deus para os cristãos conseguirem as coisas. Uma das maneiras principais designadas por Deus para os cristãos conseguirem as coisas é a oração. Deus designou a oração como meio de atender ao pedido e às necessidades dos seus filhos. Deus fez isso. É pela oração que nós devemos colocar diante de Deus os nossos pedidos. Aliás, Tiago, capítulo 4, verso 2, vai dizer: vocês não têm porque não pedem. Então a oração é um meio que Deus estabeleceu para te dar muitas coisas. E tem coisas que Deus só vai te dar se você orar. Tem coisas que Ele te dá sem você orar. Proteção às vezes, durante o dia, um livramento que você nem estava sabendo que ia acontecer, Ele pode te dar sem você orar. Vai receber alguma coisa, mas nem estava orando a respeito disso, e você recebe, porque Deus é misericordioso. Mas tem coisas que Ele estabelece só te dar se você orar, pela oração. Porque é uma forma de você construir relacionamento verdadeiro. Tem coisas que você só consegue se orar. Não adianta ficar sem orar que não vai conseguir. É na oração que a gente precisa colocar as nossas necessidades. Porque assim Deus nos ouve e supre as necessidades. Aliás, o próprio Jesus ensinou no Pai Nosso a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E com isso eu quero dizer para os irmãos, um homem e uma mulher de Deus não pode viver mendigando para outros as suas necessidades. Mendigando. Essa palavra é meio estranha. Um homem ou uma mulher não pode viver mendigando. Podemos até compartilhar das nossas necessidades com os irmãos, dizer: eu estou passando uma necessidade, mas nós não podemos esmolar. Nós não podemos fazer aquela cara de piedade, de cachorro magro, de quem está ali, para o irmão ficar com pena. Não, nós não podemos fazer isso. Nós podemos compartilhar. Às vezes eu compartilho as necessidades da igreja com a igreja. Irmãos, orem pela situação financeira da igreja, porque aqui nós temos gastos. Temos que pagar aluguel, temos que pagar um monte de coisas. E às vezes eu compartilho com a igreja, para os irmãos saberem. Mas um homem ou uma mulher de Deus não tem que ficar pedindo dinheiro para os outros. Nós temos que orar a Deus e colocar as nossas necessidades diante de Deus, e Deus toca no coração de quem for para aparecer. Fica tranquilo. Aliás, um homem ou uma mulher de Deus não precisa ficar tentando bajular rico. Vou fazer amizade com aquele ali porque ele é empresário, ele vai me ajudar, vai fazer isso. Não, esquece essas coisas. Coloca diante de Deus a tua vida, e aquilo que tiver que ser seu, Deus vai te dar para a glória dele. Então a oração é o meio de Deus para nos atender em nossas necessidades. Por que nós oramos? Nós oramos também porque a oração é a saída para todos os problemas. A oração é a cura para todas as preocupações e ansiedades. As pessoas são acometidas por tantas preocupações e ansiedades na vida. Mas é pela oração que a gente consegue combater as preocupações e as ansiedades da vida. Você já se tornou ansioso? Você está ansioso por alguma coisa? Você já ficou ansioso? Filipenses capítulo 4, versos 6 e verso 7, vai nos dizer: não andem ansiosos por coisa alguma. Não é só, eu não estou ansioso pelo dinheiro, mas eu estou ansioso pela saúde dos meus filhos. Eu não estou ansioso pela saúde dos meus filhos, mas eu estou ansioso, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com a minha morte. Não estejam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, novamente, em tudo, pela
oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Como é que a gente se livra da ansiedade e das preocupações? Que a ansiedade é o mal do nosso século. As crianças já estão ansiosas. A ansiedade tomou tanto conta da família que a criança já nasce num ambiente, já nasce num berço de ansiedade dos pais, que quando ele começa a tomar razão, conta da sua própria mente, ele já começa a ficar ansioso. Então nós temos aí crianças com 5, 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, tendo que tomar remédio para ansiedade e depressão. Mal da nossa sociedade. Como é que a gente lida com a ansiedade? Está escrito no texto, a palavra de Deus é o remédio. Não fique ansioso por nada, por coisa alguma, mas os seus pedidos sejam todos conhecidos diante de Deus por orações e súplicas. E como resultado disso, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Aleluia. Você vive na paz, amém? 2 pessoas. Vocês vivem na paz, aleluia. A paz de Cristo. É na oração que a gente vai dissipar a ansiedade. Não é no remédio. Claro que tem pessoas que têm uma dificuldade, que têm um problema, que tem alguma dificuldade hormonal, alguma coisa que precisa ser reposicionada no cérebro. Eu não estou falando desse tipo de gente que precisa tomar um remédio por orientação médica, por uma deficiência no organismo. Não estou falando desse tipo. Eu estou falando das pessoas que não têm esse problema, mas que vivem ansiosas com o dia de amanhã. Nós deveríamos recorrer a Deus sempre em primeiro lugar. E é o que às vezes não acontece, porque Deus fica por último. Quando nada dá certo, quando eu vou no médico, eu vou atrás de remédio, eu me encho de remédios, de um monte de coisa, eu vou atrás das pessoas, eu corro para lá e para cá, eu reclamo. E quando nada deu certo, aí então eu vou orar. Não é assim. A oração é o primeiro recurso. O primeiro recurso é a oração. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, vai dizer: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar como sobre Cristo? Em oração. Aliás, o Salmo 55, verso 22, vai dizer: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Entrega a preocupação para o Senhor. É isso que está dizendo o texto. Então, as preocupações, as ansiedades, elas se dissolvem quando a gente vai para a oração. Vai para a oração. Eu já tive várias experiências dessas. De estar muito preocupado, ansioso, e Deus tocar no meu coração: vai orar. E aí, orei, questão de menos de um dia, vinha a resposta: resolveu o problema. Problemas que eu não sei como é que eu vou resolver esse problema. Vai orar. A ansiedade, ela se dissolve com a oração. Por que a gente ora? A gente ora porque a oração é o caminho de Deus para os cristãos terem plenitude de alegria. A oração é o caminho de Deus para você ter muita alegria no teu coração. Deus escolheu a oração para também trazer uma plenitude de alegria ao coração do seu povo. Onde está isso? Em João capítulo 16, verso 24. O Evangelho de João, capítulo 16, verso 24, Jesus diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão,
para que a alegria de vocês seja completa. Então, pela oração, vem a alegria no coração. Deus escolheu o caminho da oração para abençoar o coração do fiel com alegria. Não só com paz, como nós lemos lá, mas com alegria também. A plenitude da alegria acontece com a oração. Quem ora é mais feliz do que quem não ora. O pensamento popular que embutiu na mente das pessoas certas imagens diabolicamente trabalhadas para criar conceitos errados, no pensamento popular, o que se tem a ideia de oração? Que a oração é uma coisa dolorosa, é um castigo, ficar ajoelhado no milho, ajoelhado no pedregulho, ajoelhado naquela pedrinha dura que vai furando a perna, e quanto mais doer, e quanto mais careta a gente fizer, mais Deus está feliz com a gente. Então, no imaginário popular, a hora da oração é como para as crianças antigamente, a hora de ir para a escola. Não sei se os seus filhos ainda são assim, mas a hora de ir para a escola não é a mesma alegria da hora de jogar futebol. Não é a mesma alegria da hora de ir para o shopping. Na hora de ir para o shopping, eles acordam felizes, aleluia, quase falam em língua, e vai para o shopping, feliz da vida. Hora de pescar, meus filhos acordam 4 horas da manhã, 3, se falar, pescaria, 3 horas da manhã, dá um pulo e sai cantando de alegria. Mas a hora da escola é a hora da tortura, do tormento, onde a gente tem que pegar e levantar e puxar e pôr debaixo da torneira. E aí, estou cansado, dói as costas, dói a perna, dói o pé, dói o cabelo. A oração no imaginário popular é basicamente a hora da tortura. Preciso orar. Ore por mim agora que eu estou orando, mulher. O sofrimento vai ser duro. Não é assim. A oração é a hora mais deliciosa que tem, a hora da alegria. Oração não é uma chatice, oração é um gozo, é uma alegria. Jesus disse, eu quero que a felicidade de vocês seja completa. Então peçam e vocês vão receber. Peçam o Espírito e será dado. Aliás, este é o último ponto. Ficaram contentes agora ou não? É o último ponto. Oramos por quê? Oramos porque a oração é a única forma de ter o poder do Espírito Santo para a obra de Deus. Não há outra forma de ter o poder do Espírito Santo para a obra de Deus. Alguém disse, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A oração é a única forma de ter o poder do Espírito para a obra de Deus. Em Lucas capítulo 11, verso 13, Jesus disse, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, pedir o Espírito Santo, orar, é receber, porque o Pai vai dar. E isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos foram para a oração e ficaram no cenáculo, e se reuniram 10 dias orando. 10 dias estavam ali em oração. Quando Jesus disse, cai em Jerusalém, e eles ficaram. E aí no 10º dia o Espírito Santo desceu. Então o Espírito Santo atua quando a gente ora. O nosso ministério, a nossa vida cristã, se enche de poder do Espírito só pela oração. Nós precisamos de orar para sermos revestidos. Eu falo muito aqui sobre a realidade de ser cheio do Espírito Santo. Eu falo muito aqui, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos nos deixar encher pelo Espírito. Mas como é que isso acontece? Basicamente, o pilar para isso acontecer, o estopim para isso acontecer, é a oração, é a via da oração.
Ou seja, a igreja precisa dobrar o joelho em oração. Os irmãos precisam orar nas suas casas, precisam orar pelas ruas, precisam orar. A Bíblia diz, levantando mãos santas, orar em todos os lugares. Nós precisamos orar, buscando ao Senhor, orar dentro de casa, orar nas ruas, orar no carro, orar na reunião da igreja. Nós precisamos de oração, porque é só assim que vamos ser revestidos do poder do Espírito Santo. Quando você começa a orar mais, alguma coisa começa a acontecer dentro de você. Quando você começa a dobrar o seu joelho em oração e começa a buscar ao Senhor, alguma coisa muda dentro de você. E o Espírito Santo começa a trabalhar com você, começa a te encher da graça, da alegria, da unção do Senhor. É fácil conhecer um cristão que não ora e um cristão que ora. Um cristão que não ora, não tem poder de Deus na vida, não tem a unção do Espírito, mas um cristão que ora é diferente. Nós não estamos aqui fazendo competição de calos de joelho. Tem irmão também que faz competição de calo. Vê o tamanho do seu calo. Se você tem um calo muito grande no joelho, é porque ora muito. Deixa eu ver o calo. Não estamos aqui preocupados com essas besteiras competitivas entre cristãos. Nós não oramos para ser mais espiritual que outro, ou menos espiritual que outro. Isso é besteira, isso é vaidade humana. Nós oramos porque é função da igreja orar. Nós precisamos orar, precisamos nos encher do Espírito Santo para que a graça e o gozo de Deus esteja na nossa vida e Deus possa nos usar poderosamente nesse ministério que nós temos. E mais do que isso, Deus possa nos usar poderosamente para ganhar almas para Ele, porque nós vivemos em dias de trevas tremendas. Há trevas muito grandes que estão espalhadas sobre a terra, e os últimos dias da igreja na terra serão dias difíceis realmente, mas a igreja só vencerá se os irmãos dobrarem os joelhos em oração, e nós estivermos com o rosto colado em terra, buscando ao Senhor, porque quando nós oramos, Deus se manifesta no céu, e a graça de Deus nos envolve, e nós nos fortalecemos espiritualmente para enfrentar o mundo. Precisamos de uma vida de oração. Elias era um homem de oração, dobrava o joelho e orava. Quando Elias falou que não choveria, ficou muito tempo sem chover na face da terra. E um dia Elias disse, agora eu vou orar para chover. E ele dobrou o joelho em oração, e disse, vai lá ver, e o moço vinha, não tem nada, olha de novo, não tem nada, e continua orando, e daqui a pouco ele disse, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, corre, porque virá enorme tempestade. Quem ora sabe ver os sinais de Deus, nas pequenas coisas, porque Deus age quando você ora. Nós precisamos orar. Precisamos nos tornar homens e mulheres de oração. A igreja não pode se tornar seca, a igreja não pode estar fria, apática, vazia à vida de oração. Eu vou dizer uma coisa para vocês, Cristo vai voltar, buscar a sua igreja, e só vai subir aqueles que estiverem preparados, e o que nos prepara para a vida espiritual é a nossa vida de oração, porque quem tem vida de oração é porque ama o Senhor. Quem ama o Senhor não consegue ficar sem orar, não consegue ficar sem estar na presença dele. Quem ama o Senhor quer conversar com Jesus todo momento. Quem ama o Senhor quer viver uma vida de intimidade com Ele. Irmãos, esta noite eu vejo a presença de Deus, que nós precisamos de oração. Eu vejo a ação do Espírito Santo caindo na igreja, se orarmos. Esta noite Deus fala ao meu coração de forma muito forte para transmitir a vocês que estão me ouvindo, tanto pela internet como aqui. Deus está nos dizendo, nós precisamos voltar a orar. Os discípulos eram homens de oração, os apóstolos eram homens de oração, Jesus era um homem de oração, os profetas eram homens de oração. A igreja não pode morrer sem oração. A igreja sem oração é uma igreja fraca, vazia, é uma igreja fria, apática. Ela pode estar com templos lotados, mas com pessoas vazias. Não me interessa templos lotados, não me interessa catedrais deslumbrantes com homens vazios dentro dela. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, e isso só vai acontecer se orarmos. Há uma ordem do Espírito para a igreja.
dobrai os vossos joelhos em oração, para que a minha graça seja derramada sobre as vossas vidas. Dobrai os vossos joelhos em oração, preparai-vos em oração para a missão que eu tenho lhes dado. Enchei-vos do meu espírito, diz o Senhor. Dobrai os vossos corações, rasgai a vossa alma diante de mim, em oração, para que vocês possam ser revestidos do meu poder e viver na minha presença. Diz o Senhor à igreja: precisamos ser pessoas de oração, irmãos. O apelo esta noite é para a oração. Levante para orar. Deus vai te acordar se você quiser. Não precisa nem colocar o despertador. Se você desejar no teu coração acordar, Deus vai te acordar de madrugada, seja a hora que for. Não é vergonha um filho ver um pai orando, não é vergonha. Não é vergonha um filho saber que um pai e uma mãe estão orando dentro de casa. Não é vergonha um filho chegar e dizer: meu pai está em oração, eu sei que ele ora. Isto é um privilégio. Vergonha é um filho ver um pai falar palavrão dentro de casa. Vergonha é eu ver um filho, ver um pai amar mais um jogo de futebol do que a palavra do Senhor. Vergonha é um filho ver um pai violento dentro de casa, uma mãe que só reclama dentro de casa. Vergonha é um filho ver um pai frio, gelado, vazio, que não fala nada de Deus com a vida. Vergonha é um filho ver um pai que está distante de Jesus e que cobra depois uma vida moral dentro de casa. Vergonha é um filho ver um pai que está distante de Cristo Jesus. Os nossos filhos precisam ver em nós a unção do Espírito Santo, aleluia. Meus amigos me diziam: olha, eu tenho um amigo em Moarama, que ele dizia para mim, eu chegava em casa de madrugada, e quando eu chegava, meu pai estava ajoelhado, orando pela minha vida. Todas as vezes que eu chegava à noite, meu pai estava ajoelhado. Sabe o que nós queremos hoje, irmãos? Nós queremos filhos bonzinho, bonitinho, temente a Deus, mas nós não derramamos uma lágrima em oração pelos nossos filhos. Nós queremos filhos que servem a Deus, mas nós não damos o exemplo de oração dentro de casa. E eu vou falar uma coisa para vocês: não adianta, o pastor não tem pó mágico, pastor não tem palavra mágica, pastor não tem abracadabra, pastor não tem um pozinho mágico que joga na cabeça do teu filho e ele se converte do dia da noite. Não, senhor, seu filho vai ficar aos pés do Senhor, mas você precisa dobrar o teu joelho em oração pela tua casa. Ai, pastor, meu filho está desviando, minha casa está um caos, minha família está um caos. E você ora? Não, pastor, faz alguma coisa lá. O pastor vai orar pela sua família? Eu oro por todos os irmãos da igreja. Oro por todos os irmãos, mas é a tua oração dentro de casa que também vai fazer a diferença. Você precisa orar pela tua família. Não vem me falar: briguei com a minha esposa, briguei com meu marido, ore por mim. Eu só vou orar se você estiver orando por ela. Se você não orar pela sua esposa, não me peça para orar, porque não vou orar. Vou orar, mas você não vai saber que eu estou orando. Na sua frente não vou orar, não. Se você ora pela tua esposa, então eu vou orar também. Se dois de vós concordarem, uma coisa vai acontecer. Você quer que a tua família se converta? Ora você pela tua família. Começa orando você. E depois me chama para orar. E chama os irmãos, e chama a igreja. E nós vamos orar. E Deus vai fazer a obra. Mas você precisa orar também. Eu não consigo acabar essa mensagem. E agora, o que eu faço? Mas é assim mesmo, é assim. É assim que funciona. Você precisa orar. Maridos têm que orar pelas esposas. Mulheres, orem pelos seus maridos. Chega de reclamar do marido. Bruto, estúpido, chega em casa nervoso, bravo. Você orou para ele quantas vezes? Não, quero saber quanto você está orando. Está orando por ele? Está orando por ela? Tá, a mulher é uma bruxa dentro de casa. Você ora quantas vezes por ela? Se você orar, a bruxa se transforma em princesa, rapidinho. Mas tem que orar. Meu filho não quer me obedecer. Ora! Ora e labora. Não é assim que falava Agostinho? Ora e labora. Os antigos falavam assim. Ora e labora, que resolve. Mas precisa orar. Mas você quer dizer para mim que se eu orar, meus filhos nunca vão desviar? Bom, uma coisa é o livre-arbítrio de cada um. Mas a tua parte em oração você tem que fazer. Dobra o teu joelho em oração, busca a Deus pela tua família. Busca a Deus. Vi um homem preso na devassidão. Preso na devassidão completa. Testemunhando. O pai era pastor.
E ele se vestia de mulher, preso, uma devassidão podre. Mas o pai dizia: eu não tive filho para ir para o inferno. E orava, e orava, e orava. E hoje, esse moço se transformou num homem de Deus e prega a palavra do Senhor. Oração. Você não sabe o poder que tem a oração? Você não sabe que pode muito em seus efeitos a oração de um justo? Está com dificuldade? Vai orar. Deus vai dar. Deus vai dar. Vai ajudar. Você ora e Deus faz. E você que ora, esteja com o coração, a mente aberta para ouvir Deus falar. Porque às vezes Deus está falando com você, que é para fazer alguma coisa, que é para ajudar alguém, que é para estender a mão para uma pessoa, que é para orar por alguém, que é para dar uma palavra para alguém. Se Deus fala para você dar uma palavra para alguém, que o inferno todo se levante contra, fale, não importa. Ah, mas meu patrão, não se importa seu patrão. Seu patrão é Deus. Se Deus falou para você falar, fala. Deixa o Espírito te usar. Ah, mas eu tenho medo do quê? Se Deus mandou, faz. Se Deus te levantou para fazer alguma coisa por alguém, faça. Se for para ajudar financeiramente, ajude. Se for para doar, doe. Se for para falar, fale. Se for para abraçar, abrace. Se for para levantar, levante. Se for para dar uma palavra dura, dê uma palavra dura com amor. Fale, faça. Tenha ouvidos para ouvir o Espírito dizendo à igreja. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, senão não saímos daqui essa noite. Oremos ao Senhor. A vida oração, a vida cristã se estabelece em cima de oração. Enquanto os irmãos sobem aqui, por que devemos orar? Devemos orar porque Deus manda a gente orar. Devemos orar porque vivemos em guerra contra o mundo do inferno. Precisamos orar. Devemos orar porque a oração é sempre o resultado de um coração apaixonado por Cristo. Devemos orar porque a oração é um meio que Deus designou para nos dar as coisas. Precisamos orar porque a oração é a saída para os problemas. E a cura de todas as preocupações e ansiedades é a oração. Precisamos orar porque a oração é o caminho de Deus para os cristãos terem plena alegria. Precisamos orar porque a oração é a única forma de ter o poder do Espírito Santo para realizarmos a obra de Deus. Sem oração, sem poder. Sem busca de Deus, sem poder. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Se você busca, Deus se faz encontrar. Deus quer ser achado daquele que o busca. Porque aquele que o busca se dedica a Ele. Porque aquele que o busca prova que o ama. Porque aquele que o busca está interessado nele. Precisamos orar. Não só orar para receber coisas, orar para viver com Jesus. Orar para passar tempo com Jesus. Orar para estreitar intimidade e relacionamento com Cristo. Orar para ouvir Jesus falar. Orar para declarar o amor a Cristo. Precisamos orar. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, preguei sobre a oração esta noite. Que ela não fique só nas palavras, mas que ela seja uma prática na vida do teu povo. Na minha vida principalmente. E na vida de todos. Faça em mim a tua obra. Faça na tua igreja a tua obra. Faça, Senhor, em nós. A tua palavra diz que quando homens oraram, o Senhor moveu os céus e a terra. Quando Salomão orou, o Senhor encheu o templo. Quando Moisés orou, as coisas aconteceram. Quando Elias orou, o céu se abriu e choveu. Quando Elias orou, o fogo desceu e consumiu a oferta no altar. Quando Josué orou, o sol parou. Quando homens oraram, mortos foram ressuscitados. O tempo voltou atrás. Mares se abriram. A vida mudou.
As coisas aconteceram quando pessoas oraram, o Senhor foi encontrado. Esta noite, faz-se presente na nossa oração. Responde o clamor da nossa alma. Responde o clamor desta mãe que ora. Responde o clamor deste pai que ora ao Senhor esta noite. Responde o clamor da tua igreja e derrama do poder do teu Espírito sobre todos que ouvem esta palavra para a glória única, exclusiva do teu nome somente. Responde a nossa oração com alegria e gozo e paz de espírito na alma do teu povo. Fortalece a tua igreja a cada dia, Senhor, que as hostes do inferno sejam derrotadas pela oração do teu povo, que os mares se abram pela oração do teu povo, que mortos ressuscitem pela oração do teu povo, que curas sejam estabelecidas pela oração do teu povo. Deus, revoluciona esta igreja, revoluciona este povo para uma vida de oração. Quebra-nos em oração, dobra os nossos joelhos diante de ti, colocamos a face na terra, no solo, pedindo a tua graça e a tua unção, Senhor, poderosa. Manda a graça, o poder, a unção do Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, oramos a ti, te agradecendo por tudo. Amém. Vamos cantar com alegria.